Bom, o culto de sexta-feira, que nós pregamos aqui, nós tivemos, já está disponível em DVD ali, o Vicente já pegou dele, entreguei, né? Que eu intitulei Tirando o Pó da Bíblia. Tirando o pó da Bíblia. Como está a sua? Está limpa, né? Continua lendo, está sempre lendo sua Bíblia. Foi ele veio que disse que a dele estava empoeirada. Na fase do seu ministério, ele deixou a Bíblia empoeirada. Observe como está a sua, viu? Ok, eu gostaria de dar continuidade àquele culto, porque na verdade nós estamos lendo o testemunho do irmão Lee, que ele pregou em 1986. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui se é isso. 13 de abril de 1986. E eu pretendo, eu quero ler isto com a igreja. Nem sempre a gente fica lendo mensagem, né? Nós temos pregado tanta coisa, tantos temas, que se torna até um descanso mental apenas ler com vocês algumas coisas, né? O testemunho dele, ele intitulou Relembrando. Um pastor no Canadá, um ministro no Canadá, naquela época pediu para ele vir dar um testemunho de como foi a sua vida, ou o seu encontro com o irmão Branco, como foi os primeiros momentos, as primeiras conversas, o que ele viu. Então, Oliveira contou muitas coisas daquele início, como estava o seu ministério, e relembrar isso junto com Oliveira, como ter caminhado seguindo os passos do irmão Branco naquele período, não é? Então, nesse terceiro culto, que estamos lendo esse testemunho, os dois primeiros já estão prontos em DVD para vocês, e para os irmãos à distância também. Nesse terceiro culto, eu quero intitulá-lo Eu Vi Você Chegando. Eu Vi Você Chegando. É um bom título, não é? Claro, eu não vou pregar sobre um tema, vou ler e veio aqui para vocês. Mas você acredita que Deus viu você chegando? Amém. 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 E Ele te viu, não foi hoje, foi desde antes da fundação do mundo. Amém. Então, como ele está dando testemunho do seu ministério, é bom lembrar que um homem que tem uma chamada de Deus, três coisas é importante ou é essencial nesse ministério, que é conversão, santidade e obediência. São qualidades inerentes a um homem de Deus e que Deus chama ele para realizar um trabalho, realizar uma espécie de trabalho dentro da obra do ministério. Então nós podemos ver isto nas Escrituras, o apóstolo Paulo falando ao povo de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1. Vocês não querem outra vez ficar de pé? E se alguém estiver cansado, né, se levanta e senta e faz esse exercício, isso é bom, viu? Muda de lugar. E na verdade esses bancos são muito duros. Eu já tentei no passado modificar os bancos aqui, mas eu não consegui. Mas a minha ideia, o meu sonho é colocar bancos mais confortáveis para vocês. Mas bancos, aquela tentativa que eu fiz não deu certo, né? Eu não encontrei jogo de banco próprio, não podia comprar e tal, mas minha intenção é colocar bancos confortáveis aqui. Para não ficar tão duro. Vocês estão ficando velhos, ficando de idade, e ficar 1h30 sentado nessas tábuas, isso não é legal, não. Não é muito bom, não. Então, eu penso um dia, né, se Deus nos ajudar para isso, deixar um lugar bem confortável para vocês não ficarem com saudade do sofá de casa enquanto estiver na igreja. Né? Ficar desejando, enquanto está aqui, se sentir bem aqui. 1 Coríntios capítulo 1, eu sempre digo o nome errado, né, o número errado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos,
nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Glória a louvado seja Deus. Amém. Então aqui está. Aqueles que dizem, eu posso, eu devo, eu sou comissionado, eu sou chamado, eu sou vindicado, eu tenho ministério, eu fui chamado para isso, eu tenho gabarito para isso. Pois bem, que tenha. Mas aqui diz que aqueles que não têm, aqueles que não são, serão levantados para aniquilar os que são. Deus pega as coisas desprezíveis, dá um signal naqueles que se acham que têm alguma coisa. Mas eles continuam achando que têm, que são, que podem. E é por isso que durante todo esse tempo de ministério, desta mensagem no mundo, este homem que conviveu com William Branham, que era amigo íntimo, pessoal dele, que tinha toda a confiança, os outros ministros não gostaram muito de se associar com ele. Tanto é, tantos pastores aqui em nosso país, tantos grupos, tantos ministérios, e eles nunca falavam deste homem, a não ser como alguém lá distante que já tinha morrido há muito tempo. Vê? E justamente estes que eles nunca quiseram ouvir, nunca quiseram ler, Deus levantou o ministério dele aqui no nosso país, o ministério de ensino, para confundir os sábios. Amém. Os que achavam que sabiam de tudo. E a culpa é de vocês. Vocês são culpados, né? Uma meia dúzia de pessoas, mas tem feito um trabalho bem doido por aí afora, viu? Blocando o mapa, regaçando tudo, revirando a terra, né? Revirando a terra. Ok. Parágrafo 39 do sermão Relembrando. O irmão Ted, de Alberta, no Canadá, convidou-me e veio para dar um testemunho em sua igreja. Já lemos em 2 cultos, vamos continuar no parágrafo 39. Bem, de qualquer maneira, naquele momento em particular de meu ministério, de conversar com o irmão Branham, ele estava em West Palm Bay. Eu estava lá porque havia um grupo na Flórida que precisava de um ministro que fosse simpático para a sua compreensão. O que é claro, era eu. Antes de eu ir para a Flórida, eu estava em Alberta, Washington, realizando cultos. E eu havia estado, de certo modo, brincando com essa coisa de ir para o West Palm Bay, Flórida, dizendo, bem, sim, eu irei, vou orar sobre isso. E eu não fui realmente sincero, porque eu tinha um pouco de medo lá. E na área de Abirden, um homem disse, bem, olha, irmão, veio, isso é muito lisonjeiro. Mas, por favor, não pense que isso me lisonjeou. Por favor, não pense que isso foi tão pouco quanto parece, tão bom quanto parece. Porque não foi. Sabe aqueles elogios que as pessoas fazem e você apenas disfarça e tira a cara para o outro lado? E você sabe que era melhor a pessoa ter ficado para lá? E ele disse, o seu ministério é o mais próximo que eu já vi que se alinha com o apóstolo Paulo. Ele disse, o seu ensino e o seu ministério pelo enfermo e o discernimento e todas estas coisas. Ele veio orar pelos enfermos, ele veio tinha dono de discernimento, ele veio falar em língua, ele veio interpretar a língua.
E ele disse: eu tenho uma casa aqui. Ele era um empreiteiro, e quanto dinheiro o sujeito tinha, eu não fazia ideia. Ele estava cheio de dinheiro. E então ele disse: olha, esta é uma casa nova, aqui está a chave, ela é sua, desde que você queira. Bem, eu disse: irmão N, isto é fantástico, mas eu não ouvi de Deus. A casa estava na mão, né? A chave estava na mão, é sua, mas ele disse: eu não ouvi de Deus. Bom, então, quando muitas coisas não dão certo em nossas vidas, e nós as fizemos, decidimos, realizamos, aí está a questão: nós ouvimos de Deus? Tranquilizou Deus no nosso coração, ou apenas aventuramos, presumimos, aventuramos sem autoridade? Parágrafo 40. Eu tinha cérebro suficiente nesta época, cérebro suficiente. E eu acho que ainda tenho um ou dois cérebros, sabe? Para dar muito discernimento espiritual, para fugir do dinheiro e destas coisas. Eu admito que gosto de dinheiro, assim como o próximo sujeito gosta. Talvez eu goste ainda mais por tudo que eu sei. Mas de qualquer maneira eu disse: não, eu teria que ouvir o Senhor. E exatamente naquele tempo, então, sendo um pouco mais tarde, uma chamada telefônica veio e disse: olha, nós temos que saber se você está vindo. E eu disse: bem, eu lhe darei uma resposta de imediato. Ele estava sendo convidado para ir tomar conta de uma igreja na Flórida. Eu lhe darei uma resposta de imediato. Então eu falei para o bom garoto com quem eu estava. Ele era um irmão mais novo do que eu. E ele disse: não, Mi, eu queria que você ficasse aqui, porque precisamos do seu ministério. Um chama para lá, eu disse: fica aqui, você fica naquela, né? Veja, eu disse: olha, irmão Raço, até onde eu estou interessado, eu não me importo se eu venho ou se vou. Eu realmente não desejo ir para a Flórida, tanto quanto a Flórida está interessada mais. Eu disse: eu vou saber amanhã de manhã. E eu disse ao Senhor: Senhor, olhe, eu não me importo se eu for, eu não me importo se eu não for, mas eu sei de uma coisa: a primeira coisa que acontecer quando eu acordar amanhã de manhã é que eu vou saber se eu vou ou eu não vou. Essa foi a coisa mais inteligente que eu já vi, porque o Espírito Santo estava nisso. Bem, eu acordei na manhã seguinte, eu sabia que eu estava indo, tão certo e tão seguro quanto poderia estar, e sem dúvida, sem lutar, apenas paz. No outro dia ele sabia, sem dúvida, sem ficar vou, não vou, fico. Então eu corri para casa, fui ao consulado americano e eu disse: agora, eu gostaria de solicitar para me encontrar com esta igreja na Flórida. Então eles me disseram como fazer, e então as coisas começaram a se mover. Agora, disse o cônsul: reverendo veio, eu quero dizer uma coisa: tudo que você tem feito é solicitar, isso levará 6 semanas para a coisa suceder. Não comece a vender uma coisa sequer, quer dizer, não comece a vender os móveis, é a primeira coisa que você faz, né? Desfazendo o que tem, para até comprar o dedo, gente. Tá vendo? Você está ali assim, alguém tem assim, ó. E alguém ali apontando o dedo assim, ó, umbigo. Tá até apontando o dedo, gente. Mas vamos aqui. Não comece a vender uma única coisa sequer, porque as pessoas fazem isso. E isso acaba, e eles nunca atravessam, quer dizer, o visto não sai, você não recebe a permissão para ir, e terminam tendo vendido tudo. E um sujeito de pé ali do meu lado disse assim: sim, o nosso pastor luterano tentou por 2 anos. E eu sorri e disse ao homem: sim, obrigado, senhor. E no meu coração, quando eu sorri para o companheiro luterano, e eu não disse isso a ele, mas eu disse para mim mesmo: sim, mas eu não sou um pastor luterano. E eu estou indo em toda a linha. Então eu fui para casa,
Começamos a vender tudo. Eu já tinha certeza que ia, que ele não tinha feito aquele propósito. Então eu descobri que eu precisava de algumas outras garantias que a igreja poderia fornecer para me encontrar. Eu escrevi para o irmão Henry e eu perguntei se ele se importaria de me apoiar. Eu disse, sabe, eu nunca vou precisar de dinheiro ou de qualquer coisa, mas eu preciso ter fiadores e uma garantia aí. Então, tudo bem. Ele enviou uma carta do seu banco e quando o sujeito do consulado americano abriu aquela carta, né, ele simplesmente sorriu um grande sorriso. Aquele sorriso de orelha a orelha, né? Ele disse, rapaz, com tanto dinheiro assim, que o fiador apresentou lá, né, que está dizendo que você pode deixar essa pessoa aqui entrar no país, porque estamos aqui para dar cobertura, né? Que é uma das coisas que ele exige. Você vai para onde? Para os Estados Unidos? Quanto você tem? Eles querem saber seu extrato bancário, como está a sua conta bancária, tudo. E quer saber se você pode se sustentar lá, se tem dinheiro para voltar, tudo isso. Quando o sujeito viu aquela carta, né, do fiador, ele simplesmente abriu um grande sorriso e disse, rapaz, com tanto dinheiro assim, nós poderíamos trazer 6 caras como você, toda a igreja aqui. Assim, pois, estava no saco. Então, veja, tudo começou a funcionar muito bem dali por diante. Então, tudo bem, fui para a Flórida. E é claro, eles pensavam que eu agisse da maneira como eu vinha agindo, na questão do ministério. E assim, nós oramos pelos enfermos. A profecia lá seguia adiante. Tudo lá estava saindo do jeito que eu gostava. Muitos cultos durante a semana. E é claro, sendo que eu estava somente nos meus 37, não era difícil pregar, mesmo com um terno de lã lá naquele quente país. É claro que depois eu tive a minha irritação pelo uso, porque eu odiava cinto, sabe? Coisas assim. Eu tive que me tornar um floridiano mais tarde, embora eu fosse um canadense, muito conservador por algum tempo para muitas pessoas. E é melhor você crer nisso, e eu ainda sou bastante conservador. Mas de qualquer maneira, lá ministrando, foi a minha sorte ter em nossa congregação o irmão e a irmã Riley. Então aqui vai as coisas se encaixando. Veja como sempre tem personagem que se aproximam de nós, sem você esperar, sem você saber. Eu passei 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 7 anos. Eu passei 7 anos tentando ter um site mais ou menos profissional. Gastamos com isso todos os meses, mas nunca conseguia uma coisa que fosse, como eu diria, usável, né? Coisa que funcionasse. De repente aparece, irmãos, né? Que tem pessoas, você conhece pessoas que trabalham com isso, e aí está de uma hora para outra, sem aperto, sem gritaria, sem procura, sem nada, apenas as portas se abriram e está aí um site profissional funcionando, né? As coisas se encaixam assim. Se eu fosse contar isso no nosso trabalho ministerial, de evangelizador, teria que citar o nome de todas essas pessoas que foram como peças-chave para fazermos o trabalho que estamos fazendo. Sempre é assim, Deus faz as coisas funcionar desse jeito, né? No tempo certo, Deus levanta as pessoas certas. É isso que o Iveio está contando aqui. Mas de qualquer maneira, lá ministrando, foi a minha sorte ter em nossa congregação o irmão e a irmã Riley. Agora, Esther Marie Riley é uma irmã, sogra de Bert Riegel. Os nomes eu não sei se está saindo certo, que é tudo nome em inglês, né? E você já ouviu falar do Dr. Paris Riegel nas fitas do irmão Branham. O irmão Branham cita sempre esse nome em algumas mensagens. Certo, Bert Riegel e sua esposa foram até a nossa igreja, e ela era uma mulher que era estéril. E nós oramos por ela, e ela foi capaz de ter filhos. E muitos outros foram curados, que era até comum termos cura, era comum termos discernimento e todas essas coisas. Nossa igreja os tinha, era comum profetizar. Ao discernir, eu podia estar diante da igreja, e acredite, eu não empregava psicologia, porque eu podia captar o que havia de errado com você, o que estava acontecendo, e várias coisas que iria acontecer. Era sempre sob o controle do Espírito Santo, até onde sabíamos. Enquanto ele está nessa mudança de um lugar para outro, você sabe,
ele já tinha conhecido o irmão Branham antes. Quando o irmão Branham visitou aquele lugar, né? A sua esposa foi e o levou lá. Vocês sabem, ele já tinha conhecido o irmão Branham. No culto passado, falando sobre isso, quando ele cita também Tommy Osborne, né? Então, está registrado na gravação. E agora ele está dando continuidade ao seu trabalho, porque nesse período de tempo ele não se encontrou, não teve contato com o irmão Branham, apenas foi uma reunião e viu o que Deus fez através de William Branham. De qualquer maneira, nessa reunião, eu me levantei e eu literalmente me ouvi dizer: eis que eu envio o meu profeta do norte, e ele deve ensinar às pessoas as coisas que elas deveriam saber. Bem, isso simplesmente explodiu a minha mente. E eu fui para o povo e eu disse: ei, você ouviu o que eu disse? Eu disse: eis que eu envio o meu profeta do norte, e ele deve ensinar às pessoas as coisas que elas devem saber. Eu disse: eu não conheço nenhum profeta do norte. Eu disse: eu sou um canadense, e eu conheço os canadenses, e eles não têm nenhum. A igreja ri. Agora eu não sei se ele está dizendo que os canadenses não têm norte ou não têm profeta, mas acho que deveria ser profeta, né? Essa é a verdade, sem fazer rodeio. Agora eu disse: há um sujeito chamado Nilsles, creio que é esse o seu nome, mas ele está na Noruega ou Suécia, um dos dois. Suécia era. E ele pode falar em qualquer idioma, de qualquer país onde ele for. Ele evidentemente tem um ministério profético, e eles o chamam de um profeta. Ele está vindo para Nova York, isto é tudo que eu sei. Talvez ele venha aqui. Quer dizer, isso ele veio dizendo para a sua nova igreja, né? Bem, sabe, eu quero dizer uma coisa pessoal. Qual é o norte? Sabe as direções daqui? Qual é o norte? Isso é o que eu pensava. Quer dizer, se eu perguntasse para você qual é o norte agora, você sabe? Qual lado está o norte aqui? Está para cá? Antônio, e sempre usa sinais nas pescarias para se perder. Está voltando para cá. Sim, o sol está se pondo para lá. Ali está o corrente, aqui está o nascente, no caso, não é? Então, o norte está aqui. Não é isso? Para esse lado aqui? Oeste? Eu creio que é de zona norte, sul, leste. lá é sul, lá é leste. É como se fosse lá, como se fosse a direção. É complicado, só quem tem gosto. Dentro da zona sul de São Paulo. A zona sul de São Paulo está para cá. E o norte? O norte tem que estar para cá. Norte tem que estar para cá. Para cá. Então vocês estão olhando em direção ao norte, é isso? É, exatamente. Seria essa direção então. Veja. Onde fica o norte? Isso é o que eu pensava. Esse é o norte? Agora, vamos supor isso. Eu estou indo para o norte. O irmão me veio dar alguns passos para o norte. Bem, eu tenho ido para o norte, certo? Claro, tudo bem. Quer dizer, se eu dissesse assim, veja, eu vou me dirigir para o norte. Eu apenas darei alguns passos nessa direção e estarei indo para o norte. Então, quando ele profetizou, dizendo Deus enviará seu profeta do norte, e ele disse: eu não conheço nenhum. Do qual norte agora estamos falando? E Deus estava bem por ali. Né? Por isso que ele está fazendo essa referência aqui. Ó. Ele deu alguns passos para o norte. Bem, eu tenho ido para o norte, certo? Tudo bem, ele vai vir do norte. É a única maneira que ele pode vir. Se ele vier aqui, norte é norte. Eu lhe pergunto: onde está Jeffersonville? De West Palway? Oh, você é estúpido como eu. Norte tem que ser o polo sul, polo norte. Então não estamos falando desse norte, polo sul, mas de uma determinada região em relação a outra. E se você quer saber, aqui nós estamos na zona, eu não sei se é centro-oeste, né? Em relação a São Paulo, é isso? Oeste. Oeste. Que além de norte, sul, leste, a oeste, você tem oeste, tem centro-oeste, aquela coisa toda. Vê? Norte tem que ser 3.000 milhas. Norte tem que ser outro país. Mas norte não poderia ser o norte. Como se o profeta viesse do Polo Norte. Bem, seus nécios, se você acha que você é um nécio, olhe para mim. O nécio principal. O irmão Oliveira e a congregação toda ri.
Então, de qualquer maneira, eu disse, eu não sei do que se trata tudo isso, mas eu disse, se isto foi ele veio, não irá acontecer. Se não é ele veio, isso irá acontecer. Haverá um profeta que virá a oeste para o bem. Isto é certo. Um dia eu me encontro com Bert Riegel e ele disse, ei meu irmão, aliás, ele disse, ei, meu irmão está vindo da cidade. Você vê que eu pulei aqui uma vírgula e já dava outro sentido na palavra, né? Ei meu irmão, e não era isso, era ei, meu irmão está vindo da cidade. Bom, ele quer falar com você. Eu disse, isto é ótimo, ficarei feliz de falar com ele. Então descemos até Oswald Johnson, e conversamos durante 4 horas seguidas. Nós ficamos conversando direto, e ele disse, irmão veio, posso dizer uma coisa, se você não tivesse crido na soberania do Deus Todo-Poderoso, eu não lhe daria 5 minutos do meu tempo. Agora esse era um figurão. É muito bom que esses figurões possam dizer, eu não lhe daria 5 minutos do meu tempo. É claro, com eu dando-lhe 4 horas do meu tempo, bem, sabe, o irmão veio e a congregação ri. Bem, eu admito que está tudo bem, sabe? Por favor, eu não sou orgulhoso, sabe? Pelo menos eu não acho que eu seja muito orgulhoso. Eu não quis dizer isso dessa forma, eu só quis dizer, olhe, nós teríamos interrompido o nosso companheirismo muito rápido se eu não soubesse onde você estava. Mas nós podemos discutir todas essas coisas do ponto de vista calvinista, sabe? E a casca dura e todo o resto, todas aquelas coisas vitais, sabe? Que nós pensamos que são vitais nesse momento em particular. De repente ele disse, irmão veio, você conhece o William Branham? Eu disse, não, eu não conheço, mas eu ouvi ministrar. Recorda do culto anterior, nós falamos aqui que ele foi para uma reunião de irmão Branham e ele passou o tempo todo chorando como uma criança, sentada por trás de um balcão. Disse, não conheço, mas eu ouvi ministrar. E ele é uma pessoa muito notável. Então ele me contou sobre uma entrevista de como o irmão Branham havia orado. Suas mãos vibravam enquanto ele as colocava sobre mim como o poder de Deus. E ele disse, você gostaria de conhecê-lo? Bem, a minha atitude é esta. Será que um gato gosta de creme? Basta experimentá-lo. Eu disse, claro, eu gostaria de conhecê-lo. Mesma coisa que perguntar se a raposa quer uma galinha, né? Quer conhecer o irmão Branham? Claro, eu gostaria de conhecê-lo, eu gostaria de encontrá-lo. Mas como eu faria isso? Ele disse, irmão, é fácil. É fácil, né? Para quem tem contato direto é fácil, né? O Alice Cooper é o meu melhor amigo e ele é o melhor amigo do irmão Branham. E ele é o pastor da igreja da Porta Aberta, na Field Street, ao sul de Louisville. Vá até o Alice Cooper, diga-lhe que eu lhe enviei e ele o levará até o irmão Branham. Mas esse camarada aqui é um figurão que disse, irmão Oliveira, se você não cresce na soberania de Deus, eu não teria gasto nem 5 minutos com você. E às vezes você pensa assim com relação a algumas pessoas, né? Puxa, como é que eu fiquei conversando 2 horas com tal pessoa? Puxa, como é que eu passei o dia inteiro com fulano? Não saiu nada, né? Aquele eu disse, ele encontrou, ele veio uma segurança, porque aquele homem cria na soberania de Deus. E se você não cresce, eu não perderia 5 minutos com você. E ele disse, eu tinha dado 4 horas do meu tempo para ele, né? Aí você vê como são as coisas. Foi esse camarada que fez a ponte para que ele veio encontrar sua William Branham. Deus faz isso com você. Amém. Às vezes você não sabe quem você está encontrando, com quem você está falando, qual é o objetivo daquilo. Agora, você pode crer nisso? Olhe isso. Eu considero que sou bastante inteligente, mas você já sabe, eu não sou. E eu sei agora que eu não sou. Mas eu apenas crio nisso. Então eu liguei o carro, nossa menina foi visitar algum lugar, de modo que nós simplesmente telefonamos e dissemos, você simplesmente fica aí. Os 2 meninos pularam no banco de trás, e minha esposa e eu partimos sem saber ou até mesmo considerar. Estaria o irmão Branham em casa?
Seria esta aqui? Seria aquela ali? Não, nós não nos importamos. Nós dissemos: ei, assim é que se faz. Foram você saber se o encontrava, se ele estava em casa, se estava disponível, se era o momento, apenas foi embora. Até a menina que tinha ido para algum lugar, ou visitar alguém, disse: ela, fica aí que nós estamos saindo. Pularam do carro e foram atrás. Então, nós pulamos do carro, fomos para Louisville, fomos à igreja do irmão Cobre, na manhã de domingo. Agora, ele tinha o grande reverendo Joseph Carver, da Austrália, em seu púlpito. Austrália, o nome complicado para falar, minha língua enrola. Em seu púlpito. Agora, vamos somente pensar nisso, sobre como as coisas funcionam. Você começa a saber que Deus pode fazer coisas que você e eu nem sequer sabemos que estão acontecendo, ainda que esteja acontecendo. E sabe, eu disse a ele quem eu era e que o Dr. Reid eu havia me enviado e que eu queria conhecer o irmão Branham, e ele disse, certamente, irmão, veio. E ele deixou a sua igreja e aquele homem lá para me levar até o irmão Branham. O irmão Oliveira está dizendo: eu quero que você pense nesses pequenos detalhes. Digamos que o irmão Biro chega de viagem e diz assim: olha, eu quero urgente, eu queria muito conhecer o irmão Antônio, e eu estou aqui como pastor visitante de outro país aqui pregando. E eu deixo o pastor aqui pregando e pego o irmão Biro, eu vou até Jundiaí para ele conversar com o irmão Vicente ou com o irmão Antônio. Você faria isso? Você faria uma coisa dessa? Você diz: eu faria. Não faria, não. Você diz: espera um pouquinho. Amanhã eu vou fazer isso. Estou visitando de fora. Olha, não era qualquer um que estava, não é? Fomos para Louisville, fomos à igreja do irmão Coco na manhã de domingo, e ele tinha o grande reverendo Joseph Carver da Austrália em seu púlpito. Vamos somente pensar nisso, sobre como as coisas funcionam. Você começa a saber que Deus pode fazer coisas que você e eu nem sequer sabemos que estão acontecendo, ainda que esteja acontecendo. Amanhã ou depois você diz: oh, meu Deus, é aquilo que aconteceu na minha vida. Mas quando ela estava acontecendo, você não sabia. Você não sabia. Poderia citar aqui várias coisas. Várias coisas. E sabe, eu disse a ele quem eu era e tal, e ele disse: certamente, deixou a sua igreja e aquele homem no culto e me levou até o irmão Branham. Agora, Terry apreciará isso mais do que qualquer um aqui. Você sabe quem é Terry? Você estava no culto passado. Quem é Terry nessa história? Não lembro, né? Terry é o pregador, é o pregador, é o ministro canadense, onde veio está pregando este sermão. Agora, Terry apreciará isso mais do que qualquer um aqui, porque Terry não faria isso, a menos que algo acontecesse com ele, que eu fizesse fazer isso, e ele nem sequer sabe o que fez isso. Porque você simplesmente não faz isso. O irmão Terry diz: isso mesmo. Ninguém deixaria um pastor visitante no culto, né, que veio de outro país para visitar a igreja, que é para pregar ali, um reverendo pregando a sua igreja, e chegar outros conhecidos dizendo: olha, me mandaram aqui, eu fui recomendado por fulano e tal, porque eu queria conhecer o irmão Branham. E você largar aquilo e ir lá levar? Só Deus mandando levar. Amém. Só Deus mandando levar. O irmão Terry disse: eu não faria isso. Você simplesmente não faz isso como ministro, de jeito nenhum. Mas ele deixou o Dr. Carlos lá sozinho. Bem, ele me levou até lá, e ele me pegou depois que o culto deveria ter começado. E William Branham foi um defensor sobre iniciar o culto, porque ele me disse, isso é depois, tempo depois, William Branham disse para o irmão Lee, de todos os administradores, você é o único administrador que nunca me deixou nessa hora na plataforma. Ele era um defensor. Então, o administrador da reunião
muitos deles deixavam o irmão Brana, saía, conversar com alguém, a mesma coisa que o pastor Vicente vira aqui na igreja, e eu deixo ele aqui pregando e tal, e fico lá fora, ou conversando com alguém, ou, sabe, vou para outro lugar, aquela coisa toda. Livre não deixava o irmão Brana na plataforma. E o irmão Brana disse: Livre, você é o único administrador que nunca me deixou nessa hora na plataforma. Mas aquele homem deixou a plataforma com o pastor lá e foi levar Livre até onde estava me lembrando. E no entanto ainda posso ver isto em minha mente. Ele estava lá de pé, lá fora com o irmão Neville, e ele estava conversando com aquele terno cinza, acastanhado, e o seu chapéu bege. E ele estava esperando lá fora, e o irmão Cobre me trouxe até lá. E ele disse: Irmão Brana, ele disse: Bom dia, doutor Cobre. E eles apertaram as mãos, e ele disse: Este é o reverendo Liveiro, ele é um amigo do doutor Paris Hitler. Ele gostaria de uma entrevista com você. O irmão Brana disse: Certamente, irmão Veio. Ele disse: Eu sou um caçador de esquilo, e eu vou caçar esquilo amanhã de manhã. Eu não sabia que ele ia caçar, que ele ia estar em casa caçando esquilo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Agora ele disse: Claro, eu vou chegar um pouco tarde demais. Ele disse: Mas venha à minha casa ao meio-dia. E ele disse: Eu estarei contente em ver você. Então a entrevista estava marcada, né? Para ter um encontro direto, pessoal. Então nós entramos no carro e voltamos para ouvir o doutor Carlos. Eu voltei aquela noite. O irmão Brana não estava ministrando. O irmão Neville estava pregando um sermão realmente bom no estilo metodista. Falava do irmão Neville, que era o pastor do Tabernáculo Brana, durante o período do ministério de William Brana. Nós temos uma série de sermões do irmão Neville, porém todas em inglês. Temos o áudio. Era um excelente pregador e avivado, viu? Irmão Neville, pregador muito avivado. O irmão Neville estava pregando um sermão realmente bom, no estilo metodista, meio pentecostal, que você sabe que é um bom tipo de sermão. E Meda estava bem de frente a nós. O irmão Oliveira está pregando numa cidade do Canadá sobre esse testemunho, e eu penso que é gostoso, é importante você começar a formar um quadro mental daqueles acontecimentos, de coisas que você não viu. Coisas que você não viu, alguém que registrou para você. Foi o que Lucas fez. Lemos por 2 cultos, Atos 1. Né? Eu fiz o primeiro tratado. Muita gente já escreveu a respeito dos acontecimentos, mas eu também senti a necessidade de registrar e procurar de forma minuciosa os fatos como eles se deram para deixar para vocês. Lucas fez isso. Por isso hoje sabemos o que aconteceu no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, não é? Pois bem, o irmão Brana não estava ministrando, mas o irmão Neville estava, a irmã Meda estava sentada bem à frente de nós. E Billy Paul estava lá com a moça com quem na verdade ele se casou, mas o casamento foi anulado. Eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, sabem dessa história. Uma moça muito bonita, e Meda, é claro, estava muito bonita. Ela tinha um terno marrom, ela estava usando um pequeno e muito bonito, com um chapéu semelhante à caixa de comprimido, e um pequeno véu sobre ele. E o seu cabelo não era muito comprido naqueles dias, para que ela não precisasse mais usar um chapéu. Ela tinha o cabelo até aqui. Eu não sei que expressão o Oliveira colocou, então não sei. Isso era nos anos 40, 30, não sei, 40 e pouco. Eu acho que parecia quase como 3 pães macios na parte de trás. Encantadoras luvas brancas, simplesmente tão bonitas, como um retrato de belos olhos suaves. E eu olhei em volta e vi as pessoas, e o prédio da igreja era como uma espécie de armazém. Mas claro, o Espírito de Deus estava lá. Eu não vi o irmão Brana. Nós voltamos à pequena casa de hóspedes que nos deram e nos viu para passarmos a noite. Quem está pregando é o pastor do Tabernáculo Brana, lá nesse lugar, não é? O irmão Brana não ministrou, apenas o Oliveira Ponte que viu a esposa dele e o filho lá sentado. Então no dia seguinte eu estava todo preparado para ir ver o irmão Brana, certo? Dirigi-me à frente de sua casa e eu esperei um tempo. Buzinou para acordar a vizinhança. É assim que nós fazemos.
está bem chato. Ele chega aqui para colocar o Biratã, o Abraão, e buzinando lá na esquina, que negócio. Aí o vizinho da frente, o vizinho do lado, aquela coisa, agora até irmão Google lá atrás. Não pode, não pode. Se você vai chamar uma pessoa, chame aquela pessoa. Você não vai mudar o mundo, porque todo mundo está fazendo assim. Mas você pode mudar a si mesmo, você pode fazer a diferença, né? Você pode fazer a diferença. Você não vai limpar todo o bairro, está uma sujeira a cidade. Mantenha pelo menos a frente da sua casa limpa. E principalmente dentro de casa, claro. Né? Logo eu falando isso. Pois bem. E então eu fui aí, bati na porta, e ele abriu a porta. E suas estranhas palavras foram: entre, irmão, veio. Eu vi você chegando. Amém. Amém. Sabe o que significa isso? Entre, irmão, veio. Eu vi você chegando. Será que ele tinha uma câmera? Será que ele tinha uma câmera para ver quem passava na rua? Eu pensei, ele me viu chegando à igreja aqui. Ele sabia que eu estava vindo. E sabe de uma coisa? Eu nunca parei para pensar nisso até anos mais tarde. Ele estava me dizendo que ele me viu descendo a estrada de West Palm Bay até Louisville para vê-lo. Só depois isso foi esclarecido para ele. Eu vi você chegando. Não é que ele viu a sombra, o irmão dele se aproximando. Ele acompanhou a trajetória do veio desde Palm Bay até a casa dele. Vê? É por isso que ele estava do lado de fora da igreja e não entrou, porque ele me viu chegando. Ele tinha que ficar ali para me cumprimentar. Então ele disse: eu vi você chegando. E aqui está o que ele disse. Agora, você pode fazer o que você quiser com isso. Isso é assunto seu. Então vou aproveitar o gancho aqui para dizer o seguinte: muitas coisas que muitos entendidos, muitos que se acham entendidos, não vão entender que nós estamos colocando à disposição das pessoas. Não é? Muitos estudos doutrinários estamos deixando à disposição do mundo inteiro. E cada um faça o que achar melhor com isso. Não tem nada a ver com o que farão com isso. Usem para criticar, para detonar quem quer que seja. Faça o que você quiser. Uma vez que colocamos à disposição, é com você e Deus. Nosso único objetivo é encontrar aqueles que são semente. Amém. Onde a palavra de Deus, onde a revelação de Jesus Cristo vai alcançar um terreno fértil para crescer, frutificar e dar fruto a 30, 100, a 30, 60 e a 100. Amém. O que outros farão com estas coisas é problema deles. Ok, voltando para Oliveira. Faça com isto o que você quiser, isto é assunto seu. Você pode dizer que eu estou me gabando ou fazendo de mim mesmo alguma coisa. Isto é inteiramente com você. Eu faço muito disso porque ele disse isto para mim e eu creio que isto é parte do meu ministério. Ele disse: há uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Isso é chamado de o espírito de profecia. Isso é o que o Lembrando disse a Oliveira. Há uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Isso é chamado de o espírito de profecia. Isso está no livro de Apocalipse em vários lugares. Então você diz: você tem feito de si mesmo alguma coisa? Eu não fiz de mim mesmo ninguém. Você pode ir para casa agora e me pedir para sair, e eu estarei feliz. Porque veja, se alguém declarar isso a você, você não acreditará nisso mesmo. Porque eu sou menos do que o seu irmão, mas você pode tomar isso de qualquer maneira que você quiser. Mas você não pode tirar de mim o que ele disse. Amém. E nenhum homem vivo pode. Isso não será feito. Isso mesmo. E eu não entendi o que ele quis dizer por anos. Vou lhe dizer uma coisa. Sua presença, quando os fariseus não se atreviam a lhe fazer qualquer pergunta, assim é como você ficava na presença do irmão Branham. Deixe-me assegurar-lhe agora mesmo,
de que não era nenhum piquenique e lua de mel ficar perto dele. Pergunta aos discípulos como é ficar perto de Jesus. Pergunte. Eles não conseguiram velar nem por algum instante, né? Caiu e foi num sono profundo. Ou canseira, ou que coisa pesada. Não era nenhum piquenique, o lua de mel ficar perto de William Branham. Era glorioso. Amém. Mas eu pensei que era outra coisa. Era maravilhoso, mas era muito difícil. E muitas vezes você gostaria de lhe fazer uma pergunta e você ficava lá congelado. Dá para entender a situação? Era glorioso, maravilhoso e muito difícil ficar perto do William Branham. Você sabendo que aquele homem tinha um dom profético, era um profeta da palavra, e ainda um profeta com um ministério que nunca tinha tido, excetuando ao Senhor Jesus. Você entende isso na mensagem Parada na Brecha? Quando Deus diz para ele: eu te dei um ministério mais excelente do que o deles. Você está reclamando de quê? Abençoa você de frente desse homem, sentado com ele, almoçando com ele. Livre que era o único que discutia temas doutrinários do William Branham. E ele está dizendo: não era um piquenique ficar perto dele. Era glorioso, era maravilhoso, mas era muito difícil. E muitas vezes você gostaria de fazer uma pergunta e você ficava lá congelado. Você não fazia as suas perguntas. É por isso que muitas vezes as pessoas vinham à sua presença e sentavam-se lá. Eles esperavam por ele para dizer-lhes. E era assim quando ele lhes dizia. Porque você não podia dizer. Você simplesmente esperava. Essa não foi a única vez que isso aconteceu comigo. Agora, bem, já conversando agora com vocês, dá para ter uma ideia melhor de como era o ministério de William Branham, através das palavras que veio. Ele está descrevendo o que ele vivenciou, o que ele sentiu. Houve outra vez em que ele começou algo, para me dizer algo incomum sobre mim, e alguém chegou e interrompeu a coisa toda. Acho que é um gancho que a gente não pode esquecer aqui. Quando você chegar perto de alguém que estão conversando, veja como você chega. Não seja um entrão, não seja uma entrona. Se está alguém já em um assunto e você chega ali, mas rapaz, tu sabe o que aconteceu? Não faça isso. Não faça isso. A menos que você seja chamado para a conversa. Se quer se aproximar, então saiba como se aproximar. Porque você já tem ali um casal interagindo, dois irmãos conversando, dois amigos que estão discutindo um ponto, discutindo um assunto, e a discussão dos dois é suficiente para os dois ou saírem do tapa ou depois se abraçarem, não é? É suficiente. Uma terceira opinião já é demais na conta. A menos que você seja chamado para participar, ou que te inclua na conversa. Mas você, com ética, com respeito, seja cuidadoso quando você se aproximar de pessoas que já estão conversando. Às vezes o assunto é muito importante e a sua presença estragou tudo. Não que você não seja uma pessoa boa, mas é que já dava uma coisinha da mente. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes? Você estava num assunto, você está sentado lá com o patrão para resolver uma coisa e está, esperando aquela resposta. Tipo, aumenta, eu vou te dar agora. Aí chega o camarada: ei, rapaz, você viu o jogo lá, como é que foi? E pronto, e muda. Mas que coisa. Dá vontade de fazer assim? Né? Torcer o pescoço. Cuidado. Seja cuidadoso quando alguém estiver conversando e você for se aproximar. Não traga outro assunto, não traga outra coisa para se apresentar uma novidade, com um tema, uma aula ali. As pessoas estão conversando, fique por perto. Se você quer ficar por perto, se você acha que tem cabimento, né? Você está por perto.
Não precisa ser pessoa desconhecida, não. É pessoas conhecidas. Seu convívio, com quem você com quem você tem moral. É assim que diz, eu tenho moral com fulano, né? Eu posso entrar, sair, bato na porta e entro, nem espero abrir. Mesmo com pessoas com quem você tem moral, com quem você tem costume. Se estão no assunto, então seja cuidadoso. Seja cuidadoso. Então, deixa-me voltar aqui. Eu me empolgo nessas horas. Agora, houve outra vez em que ele começou algo para me dizer algo incomum sobre mim. E alguém chegou e interrompeu a coisa toda. Eu nunca lhe perguntei. Eu nunca tive coragem. Eu não entendo essas coisas. Eu não espero que as pessoas entendam também. Tudo bem. Então, aquele foi o nosso encontro. Nós tivemos um momento maravilhoso tratando sobre doutrina. E você conhece, eu meio que gosto de dizer às pessoas isso. Anos atrás eu dizia, eu sou um desses faladores de língua, crente da segurança eterna. Isso geralmente fazia alguém voar pelos 4 cantos da terra e deixar-me sentar em minha miséria e em minha tola doutrina. Então eu fiquei muito feliz de conversar com o irmão Branham. E nós tratamos de assuntos do arminianismo e calvinismo. E nós dois éramos calvinistas. E eu pensei, ei, esse cara é muito bom. E quanto mais eu falava, mais cócegas eu tinha. Finalmente eu pensei que eu acertaria com uma coisa realmente muito difícil. E eu disse, e além do mais, eu não creio em nenhum inferno eterno. Ele pensou que eu já ia descambar o irmão Branham ali, né? Porque a coisa estava boa demais. Eu disse, não é possível, tá dando tão certo tudo. E além do mais, irmão Branham, eu não creio em nenhum inferno eterno. Ele disse, certamente, irmão velho, não pode haver nenhum inferno eterno, porque ele é criado. E eu fiquei muito agradado. E eu pensei, este homem é inacreditável. Ele é tão louco quanto eu. Eu descobri que ele era louco. Você sabe o que eu quero dizer? Aos olhos do mundo, as coisas que ele acreditava sobre a Bíblia, eu não havia sequer chegado perto ainda. Era um louco. Porque foi isso que nós lemos na Escritura de Paulo, não foi? Só que eu, quando escolhi ler essa Escritura, eu não sabia que ia ter isso aqui não. Eu estou dizendo para vocês no outro culto, eu não li isso na frente de vocês. Eu estou lendo pela primeira vez agora. Já tem mais de mês que esse estudo está na minha mão. O irmão Diógenes traduziu e enviou. E eu não li ainda, estou lendo com vocês. Mas que coisa! Ele era louco, como eu. Agora, não é que eu não tivesse ouvido falar muito dele, mas não me entendam mal. Eu ouvi um monte de coisas. Eu já ouvi quase de tudo na minha vida. O que as pessoas creem e não creem. Mas na verdade, isso me deixou assim. Bem, isso simplesmente me deixou tão confortável para falar sobre essas coisas que a maioria das pessoas simplesmente não pode suportar. Elas simplesmente não querem falar sobre doutrina alguma, porque elas pensam que são perfeitas espiritualmente. Eles não querem discutir os pontos, não querem ler a Escritura, não querem estudar mais nada. Não querem isso, para com isso, é só viver uma vida cristã. Não é assim? É somente crer. E vai pensar sobre essas coisas, não vamos perder tempo com esse estudo, com essas coisas, não. É somente ter uma vida, é somente ter uma vida. E assim estamos, de movimento em movimento. As pessoas não gostam de falar sobre doutrina. Elas pensam que estão perfeitamente bem espiritualmente falando. Elas estão tão erradas. A verdade é sempre o mais estranho. Basta considerar graça e você entenderá. Mas de qualquer forma, em nossa conversa, em nossa boa visita, ele disse, sabe, irmão velho, eu quero vir e ter uma reunião para você. E imediatamente eu disse a mim mesmo, não é dessa maneira que todos os grandes homens são. Rapaz, eles transportam um piano de cauda. Se pudesse apenas transportá-lo em sua bicicleta, eles o dariam a você, e eles dariam a você qualquer coisa que você quisesse. Mas ele não quer dizer isso. Ele diz isso para todo mundo que entra aqui em sua casa, porque esse é o tipo de pessoa que ele é. Ele é simplesmente um príncipe, quer dizer, um cavalheiro, né? Ele diria a qualquer um que ele desejaria vir e dar uma reunião, sabe? Ele simplesmente não negaria a ninguém. Ele simplesmente é esse tipo de pessoa. Vê, eu fui para casa completamente cheio
de incredulidade de que ele alguma vez realmente daria uma reunião para mim. Mas eu pensei, isso não é bom. E sabe, isso satisfaz você se você tem esse tipo de espírito. E eu pensei que o meu espírito era bom. Eu não esperava que ele viesse e me desse uma reunião. Quer dizer, ele é um cavalheiro, ele é gentil. Então, para qualquer um, ele diz: não, ele vem lá ter uma reunião com você, estarei na sua igreja. Manoel disse: ele está fazendo isso comigo, ele vai com todo mundo. Liveiro disse, em outras palavras, disse: isso mostra que eu não estava em bom espírito. Mas para a pessoa descobrir isso de si mesmo, você tem que ser sincero. Eu nem diria muito sincero, porque não adianta você ser muito sincero. Você tem que ser sincero. Eu sou sincero até tal ponto, então seja mais sincero, até você ser sincero. Ao pensar isso, Liveiro disse: eu não tinha um bom espírito. Eu pensei que eu tinha. Eu não acreditou que aquele homem estava dizendo: eu irei ter uma reunião com você. Ora, se ele me deu o seu tempo, veja, o que eu mais queria? Eu vi uma vez, fantástico. O que mais pode? O que mais você poderia querer? E ele disse: você gostaria de me ver de novo? Para vir outra vez? Eu disse: aleluia. Quem precisa de uma reunião então, se eu posso entrar e vê-lo novamente? Não vou pressioná-lo para uma reunião. Ele é muito valioso. O que eu faria com um grande homem como esse em minhas mãos? Bem, assim foi até perto do outono. E eu recebi um telefonema. E o telefone dizia: reverendo veio? Eu disse: sim, senhor. Esse é Liveiro. Ele disse: aqui é o reverendo Fred Bosworth. Bem, eu fui para uma rapsódia. Eu disse: você quer dizer que você é Fred Bosworth? Quem escreveu Cristo Curador? Eu tenho esse livro aqui, viu? Ah, estava aqui. Mas nessas mudanças para lá e para cá, de encaixa e tal, e mofa, deve estar na patinha. Cristo, aquele que cura, foi a tradução para o português. Vocês sabem quem foi F.F. Bosworth? Fred Bosworth? Alguém de vocês sabe quem foi esse homem? Alguém de vocês lembra? Bosworth. Fundador da Igreja da Graça? Não, foi não. F.F. Bosworth, ele era um grande curador divino nos anos 20. Não um curador divino, um homem que tinha o ministério de cura. É tão minório, eu fiz de... Confundiu. E este homem passou 20 anos, creio, se não me falha a memória, orando para que Deus enviasse um avivamento para a igreja. E quando ele viu William Branham, ele disse: Deus respondeu minhas orações. Desde então ele começou a trabalhar junto com William Branham até a hora da morte. Quando William Branham foi lá despedir dele, e ele já estava do outro lado, saudando os irmãos do outro lado. Glória a Deus. Irmão Branham disse: qual foi o seu melhor momento do seu ministério? Disse: irmão Branham, agora, meu melhor momento, porque ele está vindo me levar para casa. Né? Então agora você tem ideia quem foi Fred Bosworth, né? F.F. Bosworth. Eu disse: não é possível. Você quer dizer que você é Fred Bosworth, quem escreveu Cristo Curador? Ele disse: sim, senhor. E eu comecei a falar sobre isso, e ele disse: agora calma. Ele disse: eu não liguei para isso. Eu liguei por causa do reverendo William Branham. Eu disse: você ligou? Ele disse: sim. Ele quer ter uma reunião para você. E pergunta por você. E pergunta por que você ainda não marcou. Você está detendo ele. Você vê? Ele disse: isso ficou até outono, aquele pensamento lá, que até parece um homem daquele tamanho, um homem com aquele ministério, que eu fiquei congelado de frente dele, vai ter uma reunião comigo, que eu vou fazer como desse na minha igreja, aquela coisa toda. E o Lembrando esperando. E viu que ele não ia convidar, pediu para o seu, como diria o secretário, que também o irmão Bosworth cuidava das campanhas de Mombrando por um tempo, pediu para ele ligar. Vê? Você está detendo ele. Eu disse: o que foi que você disse? A congregação ri. Ele disse: o irmão Branham quer vir para você, mas você o está detendo. Ele disse: você está à frente de 2.500 convites. Quando é que você quer que ele venha? 2.500 pessoas convidando o irmão Branham. E Liveiro estava no topo da lista e não fazia o convite. Eu disse: ó, irmão,
Me deixe o seu número de telefone e desligue. Eu disse, eu vou sair e conseguir um edifício e vamos definir uma data. E eu saí e consegui um edifício que ninguém mais poderia conseguir. Coloquei anúncio no jornal que ninguém jamais havia conseguido. Você sabe, o livro quando começava a trabalhar era assim. Foi este homem que mostrou para o Lembrando nas fotos da nuvem. Aquela nuvem da 63. Foi ele que mostrou para o irmão Brana. No ano 1933, os recortes de jornal do tempo, que houve aqueles acontecimentos, ele que levou para o Lembrando. Não é? Bem, ninguém jamais conseguia, eu nunca conseguiria no jornal, eu consegui. O irmão Brana veio. Agora, o papai Bosworth foi o orador durante os cultos. O orador quer dizer o pregador. Quando o irmão Brana estava sob discernimento e fazendo as coisas que ele estava fazendo. Os milagres estavam acontecendo como sempre acontecia. O irmão Bosworth puxou a cauda do meu paletó enquanto eu estava lá observando o fio do microfone. Ele disse, irmão Veio, tenho orado por 40 anos para o ministério de Jesus Cristo voltar a esta terra. E aí está naquele homem. Amém. Agora diga-me, de onde ele tirou isso? Eu posso lhe dizer de onde ele tirou isto. Mateus capítulo 12. Mas eu não sei se o papai Bosworth sabia disso. Eu não sei se alguém sabia disso, além de William Branham. Mas eu sei que, como Simeão e Ana, o irmão Bosworth havia orado de acordo com a palavra de Deus para ter a sua oração respondida. E em algum lugar nesta Bíblia houve a verdade absoluta de que o ministério de Jesus Cristo, e não o próprio Cristo por si mesmo, como uma pessoa de carne viva, voltaria, mas o ministério voltaria. Amém. Amém. Agora você sabe de uma coisa? Esse é o Filho do Homem revelado. Amém. Amém. Deixe-me dar-lhe um parágrafo aqui. Você está preparado para ficar por 3 horas e meia, garoto? Acho que o Montelli disse que sim, né? Mas nós já estamos encerrando, né? Dando minha hora aqui. Obrigado, muito bom. Nós não ficaremos, mas eu só queria saber. O Filho do Homem revelado, de acordo com o tempo da colheita, na página 50, o Filho do Homem é a própria palavra viva entre as pessoas. Amém. Não pense que o William Branham é o Filho do Homem, viu? Mas nele se manifestou esse ministério do Filho do Homem, porque a palavra foi ministrada, manifesta através dele. Eles disseram para o irmão Branham, eu pensei que a coluna de fogo era o Filho do Homem. Eles dizem que você é o Filho do Homem. Qual é a verdade? Ele disse, eu não sou o Filho do Homem. Eu me adiantei a isso, olha. Você viu? Eu me adiantei a essas palavras aqui. Eu não sou o Filho do Homem. A coluna de fogo não é ele. Está na forma do Espírito Santo. Esse era o Filho do Homem, bem ali. E o profeta revelando-o. Sim, Deus na coluna de fogo, o Espírito Santo, aquele mesmo emanando, passando através dele, movendo-se através desse homem, onde as palavras de um homem não fariam isso, mas as palavras desse homem fizeram, como a palavra do Deus Todo-Poderoso. E isso, a propósito, é a palavra viva de Deus manifestada. Se você não conhece as suas definições, você terá problemas. E eu não estou jogando isso para mostrar a você que eu sou inteligente, porque eu não estou aqui para pregar demoradamente, mas esta é a verdade. Tudo bem, ele puxou a cauda do meu paletó e disse, naquele homem, irmão Oliveira, viu, nesse baixinho aí, se me lembrando, nesse homem está esse ministério. Amém. E eu não sabia o que ele estava dizendo, mas eu percebi que isto era verdade. E é por isso que os homens que disseram que os dias da Bíblia estariam aqui novamente, depois que rejeitassem o profeta, enfrentariam uma punição severa, meu irmão e minha irmã, a menos que seja por ignorância, e que Deus tenha misericórdia. Eu não estou tentando colocar ninguém em perigo, isto é com eles, eu não tenho nada a ver com isso, mas nem por isso vou recuar e ouvir a esse sujeito, tentando me humilhar quando eu creio no que eu creio. O livro está dizendo nunca, né?
Não vou empurrar por causa desse sujeito que criticam. Seu pastor e eu temos espíritos muito vis e horríveis, porque dizemos que Jesus não está aqui no corpo. Mas o Espírito Santo, que era o de Jesus, que o William Branham falou e que Paulo viu na estrada de Damasco, esse é o que está aqui. Isso mesmo. E por que pregamos isto? E não nos prostramos diante dos absurdos que eles pregam. Os absurdos que a segunda vinda já veio, né? Já aconteceu a segunda vinda, e isto e aquilo, que o Cordeiro desceu do trono, que o Cordeiro desceu, que não há mais intercessão. Isso são absurdos. Você acha que ele veio e não enfrentou essas coisas lá? Você pensa que essas doutrinas que parece novidade aqui? Isso estava lá há muito tempo, vem de lá há muito tempo. Espíritos viajantes, né? Importados, inclusive. E agora é tudo importado, né? A importação está grande. E porque pregamos isso, não nos prostramos diante dos absurdos que eles pregam. Isso supõe que temos um espírito terrível? Bem, obrigado. Muito obrigado. Eu tenho meu espírito terrível, gosto disso ou não, eu não me preocupo. Eu estou tentando agradar a Deus. Amém. Certamente. Então, de qualquer forma, essa é a verdade da história aí. Vê, o irmão Branham teve muitos milagres naquela reunião. Ele captava muitas pessoas na audiência e ministrava a elas. Bem, como aquelas na fila de oração. Agora, naqueles dias, o fio do microfone e o microfone de lapela estava em volta do seu pescoço. Eu já tentei muito imaginar essa cena quando eu vi ele veio pregando isso em outro sermão. O telefone de lapela e o fio ficou enrolado em volta do irmão Branham. E esse é um sistema que ele deveria sempre ter tido. Mas o irmão Branham não gostava. E a maioria estava um pouco com medo também, sabe? De ter o microfone onde ele estava. É claro, nós tivemos isso em uma grande Varabon, e nós tivemos um homem chamado Over, que fez um grande trabalho só para acompanhar o irmão Branham com aquela grande Varabon, deixa eu ver, chamado de varas canópolas, que conduz em sua extremidade um grande microfone com espuma, com alta captação de som e voz, muito usado nas emissoras de televisão. Em Lima, uma cidade lá, o Oliveira está contando que tinha alguém para isso. Sabe aquela vara? Você está pregando e está alguém com a vara, com o microfone bem na frente? É assim que acontece como é que chama? Os programas televisivos, né? Você não vê o microfone e está uma voz nítida, não é? Porque a câmera não está pegando o microfone que está um pouco acima, alguém está segurando o microfone mais próximo possível de quem fala. Você está livre, sem mãos, né? Sem estar pegando de nada, aquela coisa toda. Agora tem alguém com o microfone, né? Naquela cena de filme, de novela, seja o que for, né? Para captar. Claro que agora com a nova tecnologia, tudo embutido, aquela coisa toda, né? Mas tiveram isso. Uma pessoa para segurar o microfone assim, porque o irmão Branham não gostava daquele enrolado no pescoço. Mas de qualquer maneira, Billy Paul disse: irmão Veio, papai simplesmente não gosta de ficar com o microfone de cabo por muito tempo. Mas segura este cabo com cuidado para que ele não tropece e tudo ficará bem. Segura o cabo para ele não tropeçar nele, né? Não se enrolar nos pés dele, vai ficar tudo bem. Bem, tudo estava indo bem. Eu estava muito feliz segurando aquele pequeno cabo, observando. É claro que quando ele estava pregando, eu estava crendo em Deus com toda a força de todo o meu coração. E de alguma forma, sendo ministro lá, amando o irmão Branham, tendo tido uma entrevista e assim por diante, eu poderia atraí-lo para a minha direção mais do que a audiência. Aquela coisa, se eu estou pregando aqui e está um companheiro aqui do lado, eu sempre estou acelerando com ele, né? Não, Júlio, já teve isso, eu estou acelerando com você. Mas Júlio cantava os hinos um tempo e ficou sentado do lado assim na plataforma, e o pastor pregando, né, irmão Júlio? E pregava, não é, irmão? Daqui a pouco ele disse: por que eu estou concordando com você aqui? Pois bem, sendo ministro lá, amando o irmão Branham, tendo tido uma entrevista e assim por diante, eu poderia atraí-lo para a minha direção mais do que a audiência. Então ele simplesmente se virava para mim e depois girava de volta. Bem, e isso só piorava. O caldo só ia se enrolando cada vez mais. Mas finalmente ele parou de girar, sabendo de onde a atração estava vindo.
Ele estava captando as pessoas, né? Bem, é por isso que eu precisava observar o meu cabo desde então, porque eu tentava fazer com que ele olhasse para mim e me dissesse mais algumas guloseimas, né? Quer dizer, as palavras dele eram como balinha, né? Estava vindo, e a congregação aqui. Porque veja, um porco é um porco, e uma ovelha com grande apetite tem um grande apetite. Você não pode dizer, ei, ovelhinha, agora diminua o seu apetite. Não diga isso para mim, eu tenho um apetite, né? Se as pessoas querem comer, querem ouvir, você não pode dizer, para de ouvir, para de ler. Eu poderia ter me apropriado de todo o cenário, porque afinal de contas, se ninguém mais tem qualquer coisa, porque eu não deveria ter tudo que eu poderia conseguir. Se eu houvesse muito lá, eu poderia conseguir alguém mais para compartilhar. Isso é um bom negócio. Eu não tenho meu nariz torto por nada, viu? Sabe, eu estou me insinuando que eu seja de raça semítica ou alguma coisa assim, mas eu queria tudo que eu pudesse ter. Então eu concentrava o meu coração e a minha mente na fé, e isso na verdade fazia ele se voltar para mim. Se na igreja você sabe que tem alguém que está prestando atenção, você sempre volta a sua atenção para aquela pessoa, porque aquela pessoa está captando, ela atrai a atenção. Isso é normal, é natural acontecer em uma palestra, em um culto, em uma sala de aula. Às vezes os alunos dizem, por que o professor só assevera com fulano, só chama fulano para responder no quadro, é o queridinho da professora, e começa a chateá-lo, né? Começa a criticar, é porque aquela pessoa presta atenção na aula, e aquilo atrai a atenção do professor, isso é normal. Mas, de qualquer maneira, eu estava observando esse cabo de microfone, e fazendo um ótimo trabalho, até o dia em que o irmão Bruno ficou animado. E eu exatamente não sei se eu gosto de pregadores estarem animados, quando eu tenho um cabo de microfone na minha mão. Então ele pegou uma cadeira e ele girou assim 3 vezes e o cabo agora estava aqui dessa maneira, em torno de sua cintura. Deixe-me mostrar a você, então você terá uma ideia. O cabo estava quase como este agora, e aqui em 2 voltas em torno dele, e eu disse, agora vou ver, e se eu tiver sorte, como tirá-lo disso? E assim, com um pouco de sorte, eu puxei suavemente o cabo, e ele foi direto para baixo, em torno de seus tornozelos. Agora você sabe o que eu estou falando? Embora você queira que eu demonstre, eu não vou. Eu posso precisar do terno aqui para isso, né? Que fique aqui, ou vocês dois de pé aqui, e um pequeno empurrão, e o sujeito com os tornozelos amarrados, evidentemente cai. Esta é a cena, o Leandro podia tombar da plataforma a qualquer hora. Se ele puxasse o cabo, ele estava enrolado, todo preso. Mas se ele faz isso, está tudo bem. Ele mantém os pés separados e mantém o seu equilíbrio. Porque, veja, com base no ponto de apoio, no princípio de alavancagem, e o ponto de apoio está aqui. E isso é uma pequena alavanca, ou melhor, o peso do seu corpo está aqui, e o ponto de apoio é aqui. E se ele se move assim, ele vai cair. E então eu pensei, oh meu Deus, e se eu já orei, sabe, não tão forte quanto eu orei mais tarde, eu vou falar sobre isso mais adiante, mas eu orei. E eu simplesmente observava aquela coisa, e eu olhava, esperando que simplesmente, de alguma forma, milagrosamente, eu pudesse esperar absolutamente isso cair. Estava enrolado a cintura, e quando ele veio, puxou aqui, amarrou os pés de lembrando. E se ele tivesse simplesmente dado um passo assim, sabe, tirar isso do caminho, e eu estava esperando por isso. E como Deus é meu juiz, eu não piscava os olhos. Você pode dizer o que quiser. Olha, pessoal, eu não me importo com o que você diz. Eu nem sequer te conheço. Então eu posso insultar todos que eu quiser. A igreja ali. Eu não dou a mínimo para o que você pensa ou o que você acha que eu vi, ou qualquer outra coisa. Porque eu posso dizer a você agora mesmo, você está errado, eu estou certo. Todo mundo aí. Enquanto eu me sentava ali, os meus olhos não piscavam, porque eu mesmo treinei. Eu tive problemas nos olhos anos atrás, e talvez não como eu costumava ter, mas posso muito bem olhar para uma porção de coisas. E eu observava, e de repente aquele cabo não estava mais em torno dos seus tornozelos, ele ficou ao lado do seu corpo. Vê? Chegou desde o seu pescoço até os seus pés do seu lado, e aquilo não estava mais em volta de seus tornozelos. Agora explique isto se você puder. Então o livreiro diz, não sabe como William se livrou daqueles cabos. Vê? Eu dou mais ênfase a esse milagre do que eu dou a ressuscitar os mortos.
Então, só ele sabe o que estava falando, do que presenciou. E eu vi fazer isto em 2 ocasiões. Faça o que você quiser. A pergunta é: será que isso atravessou o seu corpo? Foi a primeira coisa que eu pensei agora quando estava lendo. Se as moléculas se desfizeram e os cabos, passaram pelo seu corpo. Será que isso atravessou o seu corpo? Será que isto se desintegrou? Não há dúvida sobre isso. Eu só disse a você o que aconteceu. Você quer apertar o interruptor e depois pensar que você é mais inteligente do que o sujeito que colocou as luzes? Eu tentarei não ferir os seus sentimentos, mas lá fora isso nunca põe por terra do que é chamado de evangelho. Há um monte de porquinhos treinados. Eles podem desligar o termostato, porém eles não colocaram o termostato no sistema de aquecimento. Só sabe isso porque ele está falando aqui quem esteve no culto anterior, onde ele disse que tinha porco que sabia desligar o termostato, Então, alguém disse: olha, os porquinhos precisam ter aquecimento lá naquele lugar. E fizeram o termostato, lá o aquecedor e tal, e ligaram, ou desligaram, disseram: não, desligaram. Está bem assim, e o ambiente está bom para os porcos, e desligaram. E um porquinho foi lá e ligou. Colocou a pata ou o focinho e ligou. Agora me diga, o porquinho poderia se achar inteligente, e eu sei o que aconteceu, eu posso explicar isso, eu dou a minha ideia, eu tenho aqui a minha opinião sobre isso, você é só um pouquinho. Quem fez o termostato sabe, Isso agora você quer achar que sabe? Bem, deixa eu concluir aqui, fiquem de pé. Tudo bem. Naquela série de reuniões em West Palm Bay que tivemos com o irmão Branham, houve um dia em que eu estava sentado com o irmão Branham e tivemos um jantar. E ele disse: Lee, você sentiu alguma coisa? Eu disse: não. Ele disse: bem, eu há pouco vi uma visão de sua esposa. Ele disse: ela irá para o hotel com uma mensagem para mim. Há uma senhora fora do varal que é a proprietária do hotel. Ela está pendurando camisas lá fora que ela acabou de lavar. Ele disse: sua esposa irá me ver e depois decide ir para casa. Em seguida, decide dar a volta e voltar. George Ryan baixará a janela do carro e ela falará comigo. E eu vou lhe dizer o que está incomodando. Bem, eu esqueci sobre isto. Fizemos mais algumas coisas, depois nos dirigimos para o hotel, que era o Hotel West Palm Bay, na rua 28 ou 29. Isso foi lá na rua 20, ou bem lá embaixo. E esta mulher estava pendurando roupas. Minha esposa estava lá conversando e ela nos vê chegar lá e começa a subir. Então ela começa a ir para casa. Da casa volta para a rua, porque nós estávamos bem próximos. Da nossa casa para esse hotel. E então ela decide dar a volta e voltar. George baixa a janela do carro, baixa a janela, e o irmão Branham fica falando. E ele lhe disse o que a preocupava. Aí ele disse: irmã veio, que é a esposa dele, a esposa lhe veio. Irmã veio, você está preocupada porque você tem um andor aqui em cima. Ele disse: não é o que lhe foi dito ou o que você pensa, é simplesmente nervos. Você ficará bem. Amém. Toda a cena ele disse enquanto estava jantando. Este era o homem do William Branham, Amém. Com o dom de discernimento. Bem, eu parei no parágrafo 80 e se tivermos chance, se o Senhor nos der, eu gostaria de continuar a partir do parágrafo 81 em outro culto, e espero que isso não seja cansativo para vocês, que para mim é como está dando creme, creme de leite, umas coisinhas bem gostosas. Se eu tivesse relatos do que aconteceu no ministério de Pedro, de João, de Paulo, eu gostaria de estar perto. Ou você não gostaria? Amém. Então você tem. Você tem os 4 evangelhos, o livro de Lucas, as cartas de Paulo. Então por que você não está lendo? É cansativo? Então isso também seria cansativo. Saber com minúcias o que aconteceu no ministério e lembrando. Mas eu creio que vocês gostam disso, tanto quanto eu. Glória a Deus. Então, Vicente, você ora, estamos pedindo. Pensei que o Léo tinha ido embora. Tem um salgadinho lá?
Irmão Léo disse que tem um salgadinho na casa dele, aqueles irmãos que desejarem, né? Ir lá, tomar uma água está bem, né? Tomar uma água, beber um salgado, vocês estão convidados, não é? Eu vou. Quero ser o primeiro a experimentar. Obrigado a vocês pela paciência e os irmãos que estão nos ouvindo à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Saudações para os irmãos aí de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, algumas partes aqui de São Paulo, em qualquer região onde você esteja, em qualquer estado, não é? Deus abençoe vocês e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Amém. Glória a Deus. Então, uma salva de palmas para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, não temos palavras, Pai, de agradecimento pelo que nós temos ouvido nesta noite. Não há dúvida. Eu creio em tudo que eu ouvi nesta noite. Eu creio que tudo isso aconteceu e é verdade. Amém. Nos ajuda simplesmente a viver o que nós temos aprendido até aqui. E se o Senhor tem mais algo para nos ensinar, Pai, nos ajude. Amém. Abra o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer de nós nesses últimos dias. Aleluia. E assim nós oramos te agradecendo Glória a por tudo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Por esses irmãos, por esse pequeno companheirismo, Pai, ao redor desta terra onde estão os teus filhos, nesta hora, Pai, reunidos e ouvindo a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a abençoar a cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, o nosso retorno para os nossos lares. Pai, que o Senhor possa nos proteger de volta, assim como o Senhor nos tem trazido até aqui, possa nos levar de volta aos nossos lares. No nome poderoso de teu Filho amado, Jesus Cristo, te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Abençoe o outro e até a próxima, se Deus quiser.